Fala galera, tudo bem? Quem fala aqui é o Lucas e vamos começar mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai entender mais sobre a documentação Laravel e a gente vai aprofundar aqui uma coisa bem interessante, que é entender como que ele funciona através dessa documentação, para ajudar vocês aí a aprofundar seus estudos e assim dominar ainda mais o Laravel. Se você ainda não sabe que toda segunda e toda quinta-feira a gente faz a nossa jornada do zero ao mercado de trabalho, onde eu explico para vocês o passo a passo na prática que todo desenvolvedor precisa saber ao trabalhar com o Laravel 8 e o Liveware. Nessa jornada, eu pego toda a minha bagagem de mercado e tudo que eu já ensinei nesse mercado como mentor e passo para vocês de forma resumida ali e de forma aplicada para você fazer um projeto prático comigo nessa live e ainda assim entender como que isso tudo funciona. Durante a minha jornada eu percebi muitas coisinhas pequenas que a galera precisava entender e aí eu iniciei essa jornada que chamamos do zero ao mercado de trabalho. Então, se você quer dominar o Laravel e não sabe por onde começar, comece por essas lives que está gravada e que também tem uma playlist criada somente para ela, para você acompanhar de uma forma com passo a passo ali dentro dessas lives. As nossas lives vai te entregar um projeto pronto, prático, para você poder aplicar e entender aí como o Laravel 8 com Livewire funciona. E durante essa minha jornada, só para você entender mais, eu conheci dezenas de pessoas que tinham um problema na hora de entender o Laravel, fazia cursos e mais cursos e não conseguia entender. Então, se você passa por isso, segue essa minha live de segunda e quinta, que você vai dominar essa ferramenta aqui que a gente vai ler a documentação de uma forma bem sucinta, de uma forma bem prática, direto ao ponto, sem enrolação e sem mimimi. Ok? Então, vamos começar aqui o nosso vídeo, que a gente precisa entender uma coisa muito importante, que é essa documentação. Se você quer dominar o Laravel, essa documentação é de extrema importância. Ok? Antes da gente começar, eu vou acessar até aqui o link da documentação. Eu vou te mostrar que a documentação do Laravel ela é bem clara, ela não tem enrolação, então isso que facilita o nosso aprendizado aqui nela. Eu hoje em dia, eu já pesquiso, eu não vou mais tanto pelos menus, mas só para a gente entender que algumas coisas do Laravel, eu quero que vocês parem um momento, assista essa aula com bastante atenção, que você vai se surpreender com as coisas que quase ninguém entende que tem no Laravel e agora você vai entender, ok? Primeiro ponto é que essa documentação é uma documentação prática, não é uma documentação teórica. Então, o Laravel tem essa documentação prática e tem mais uma documentação que chamamos de API Documentation, que é onde está toda a teoria do Laravel. Tudo que é teoria está aqui. Como cada função funciona, está tudo aqui. Você precisa de saber como uma função funciona, quais os parâmetros que ela espera, como que esses parâmetros você pode enviar. Aqui que é o lugar certo de você pesquisar, ok? Então, de acordo com eu vou mostrando aqui algumas coisas para vocês, eu vou voltar naquela documentação para você entender como tudo isso funciona, ok? Primeiro ponto que vocês devem estar percebendo é que o Laravel, a documentação dele é inteira em inglês, ele não tem sistema de tradução. Então, se você não sabe inglês, você vai ter que pedir ajuda aí para o seu navegador. O Chrome e o Edge, ele tem a tradução diretamente no navegador. Então, você pede para ele traduzir e ele vai traduzir aqui para você essa documentação de uma forma mais clara. Então, quando você acessa, ele já acessa na parte de instalação, ok? O Laravel também tem a parte de configuração, que é onde ele explica algumas coisas de configurações aqui, e é até bem detalhado essas configurações, então vale a pena vocês lerem tudo que está aqui. Tem as estruturas de diretório, que é uma das partes que eu mais gosto do Laravel, que é entender como funcionam todos os diretórios dele. Isso aqui é muito importante, você dá uma lida também. E se você for descendo um pouco mais,
você vai ver que tem mais coisas, né? Os conceitos de arquitetura. Então, o conceito de arquitetura tem o solicitar círculo de vida, que aqui você vai trabalhar com HTTPS, com os kernels, com algumas coisas, provedores de serviço. Aqui você vai entender mais um pouquinho como que o Laravel faz isso, ok? Aqui tem o básico, né? Que ele ensina a base aí do Laravel, né? Por exemplo, aqui o routing, que é o encaminhamento que a gente chama. Então aqui tem tudo sobre rotas. Então, se você quer entender sobre as rotas, tem tudo aqui. Só você ter um tempinho com calma e parar aqui para poder dar dessa lida que vocês vão entender. Então aqui tem tudo que você precisa de forma bem prática, ok? Só vamos descer mais um pouquinho, que eu vou colocar em inglês, que eu prefiro para entender que tem aqui algumas coisas. Eu vou abrir aqui o Eloquent ORM, que é um dos vídeos que eu já fiz aqui. Se você tem dúvida, assiste o vídeo do canal e complemente com o que o Eloquent passa para vocês aqui, ok? E aqui dentro tem dezenas de coisas, dezenas de comandos que vocês podem estar usando aí para poder entender como ele funciona. Mas a gente vai descer um pouquinho mais, que eu quero mostrar uma coisa bem legal, que vai estar lá na outra API, que eu vou mostrar para vocês com detalhe. Aqui tem os building carries, né, que o Eloquent faz. Você pode fazer where, order by, take e um get, que ele vai retornar esses registros aqui pra gente. Mas presta atenção no seguinte. Primeiro, ele chama um modelo. Depois do modelo, ele tem um where. Esse where, ele tem uma documentação, que é uma documentação da nossa API, Documentation do Laravel. Então, vamos entender aquele where. Vamos colocar aqui o where, e ele vai aparecer aqui dezenas de wheres, tá vendo? Dezenas. Então, você vai ver que tem muitos, mas o where que ele usa é esse where aqui, o where key do Carry Builder, né? Que ele coloca Illuminate, Database, Carry, depois o Builder e já chama o where. Esse aqui é o mesmo where que ele usa nessa consulta. É a mesma coisa, não muda nada, ok? Então vamos ver o que ele aceita. O where, ele aceita um closure, né? Que é uma função de retorno. Aceita string e aceita um array. Que se ele for uma string, ele é a coluna. Ele também aceita o operador, que por padrão ele é nulo, porque ele não é obrigatório. E depois ele aceita o valor, que também não é obrigatório. Mas se você quer fazer uma consulta de where, ele também tem aqui. E depois tem um booleano, né, que é o nosso end, que aqui você pode passar um end, or e etc, para poder usar aqui no seu where. Aqui também tem uma coisa bem interessante, que é o where clause carry, né, que eles mostram os parâmetros. E aqui você tira todas as suas dúvidas. E aqui mostra o retorno, que é a própria classe. O que é essa própria classe que ele retorna? Se você entendeu, ele está dentro de um Carry Builder. Então ele sempre vai retornar o Carry Builder no final. Se eu procurar aqui o get, tá? Então vamos descer aqui um pouquinho. Não, então vamos descer mais um pouquinho. Tem do file, tem dezenas de get, mas eu quero o get do Carry Builder get. Não é isso. Também não. Não. Aqui um pouquinho mais provável vai ter o get qualquer, que é o get do Carry Builder. Deixa eu digitar aqui. Builder get. Acho que aqui ele vai mostrar. O get, ele vai chamar o código que executa a carry string, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente chama o get, ele não vai mostrar aqui também, mas o get, ele vai... Aqui, ó. Ele retorna a coleção. Tá vendo aqui que ele tem um get? Vou clicar aqui, você vai entender. Então esse get ainda, ele aceita parâmetros. Mas depois que você termina toda a sua carry,
você tem que chamar o get ou o first, que ambos dele retorna a coleção. Sempre é dessa forma que ele funciona, independente como você for usar ele aí no seu código. Você vai fazer no ORM chamar o modelo, o where, e no final sempre tem que chamar o get ou first para poder executar a carry, ok? Mas se você for ler com calma, tem dezenas e dezenas de comandos aqui dentro. Pode ver aqui no Eloquent, ele também tem um builder, que tem as mesmas coisas do carry builder, tá vendo? Se você for ler com calma, tem tudo aqui explicado com bastante detalhe o que você precisa entender. Por exemplo, bcrypt. O bcrypt, ele tem aqui também criado. Tem aqui o bcrypt hasher, né? Tem que esse aqui é a função lá que a gente faz o hash. Então tem dezenas de coisas aqui dentro. Então você pode aventurar aqui dentro dessa documentação, ler ela, reler ela, entender como cada coisinha que está aqui dentro funciona. Tô vendo aqui o auth, o illuminate auth, tem dezenas e dezenas de coisas também que você pode estar dando uma lida com calma. O broadcasting, tem os buzz, os eventos buzz, né? Tem os cache que você pode estar lendo, o config, o console, tem os containers. Então só para você entender aqui o tamanho dessa documentação. Eu falo que a documentação do Live é uma das documentações mais completas que eu já li de framework, porque é muita coisa que ele tem e ele tem tudo documentado para quando você precisa, ele já está pronto. Só você chamar, entender e ver como funciona. Tem aqui as views, ó, tudo aqui. Tem tudo aqui, ok? Aqui dentro, então, para você entender, é a parte prática. Como que eu vou entender essa parte prática? Vamos lá no nosso validation. Só para ficar bem mais claro, porque o validation é uma das coisas que eu gosto de usar no Laravel e eu acho muito interessante. Ele sempre vai fazer uma introdução e vai explicar algumas coisas básicas. Depois ele já vai entrar em coisas mais detalhadas, que aí você vai começar a entender. Pode ver que ele já dá exemplos 100% práticos. Você pode pegar esse mesmo código, colar dentro do seu código, que ele vai funcionar. Já está funcionando da mesma forma. Por isso que eu falo que essa documentação é mais prática e essa documentação é mais teórica. Porque aqui você já vê a implementação na prática. Por exemplo, aqui, essa daqui é o display validations erros. Como que mostra os erros de validações? Aqui, arroba, um dos formatos, né? Arroba if, errors n, lá. Então tem essa forma. Vai descendo mais um pouquinho, ele vai mostrando outros exemplos, ó. E aqui tem outro exemplo, tá vendo? Então, ele é bem detalhado para você poder trabalhar. O request old, que ele explica, ó, request, repopulação do formulário. A repopulação do formulário é feita da seguinte forma: request old, ou você pode chamar o helper, né, que chama old, e passar o nome do campo aqui, que ele vai repopular esse campo. Então tem dezenas de coisas aqui que você pode usar, que é bacana, que você pode entender. Os form request, que eu também usei bastante. O form request, você cria o form request, você configura e você vai entender tudo do form request. Então aqui, ó, os campos validados, você chama dessa forma. Você vai usar o form request, vai validar ele e depois você vai chamar assim o request validated e pronto, já está tudo validado ali. Então tem bastante coisa que vocês podem entender nessa documentação que faz muito sentido. A função do authorize lá do form request. Você pode fazer regras complexas aqui. Por exemplo, ele precisa ter um comentário e ele também precisa ter essa permissão. Então, ele só vai ter acesso a esse form request se ele tiver essas duas coisas. Se ele não tem, ele não permite a requisição. Ele para a requisição. Ou você pode passar simplesmente o true, que ele permite. Ele vai permitir. Personalização de mensagens de validação e assim vai. Então você pode ver que é uma documentação bem prática. Vamos para outra parte da documentação. Os helpers. Os helpers, tem dezenas de helpers também.
Então, aqui você vai entender sobre os helpers. Uma das coisas que eu li bastante foi esses helpers, tá? Por exemplo, aqui, os caminhos, né? App Path, Base Path, Config Path, Database Path, Public Path, Resource Path, Storage Path. Aqui são como você entra em cada pasta. Cada pastinha dessa remete cada helper remete à pasta que ele acessa. Aqui no app, ele vai acessar aquela pastinha app, a base, o todo, né? A raiz do Laravel. O config path, passa config. Assim sucessivamente. O mix, o que é o mix? Se você for ler aqui o mix retorna o path de versionamento mix file, tá? Ele trabalha com a parte de versionamento. Se você não entende sobre isso, você clica aqui e ele vai entrar aqui no compile do assets, né? Que é o mix, do Laravel Mix. E aqui ele vai te explicar mais coisa ainda e é 100% prático. Por isso que eu falo que essa documentação ela é muito prática. Então vamos para outra documentação aqui, para outra parte dessa documentação, o collection. O collection, ele tem bastante coisa também, então tem bastante coisa que dá para fazer com ele. E aqui, se você for ler aqui o menuzinho, já tem aqui Available Methods. Então tem todos os métodos aqui. Se você clica em cima de algum deles, ele já te mostra a parte prática. Vamos lá, o kby. Poucos sabem o que é isso. Mas o que é o kby? É você mudar o key do seu array. Se você tem um array com 0, 1, 2, 3, 4 e você não quer esse nome, você quer outra coisa, você vai chamar o kby e vai informar o campo e vai fazer o request desse retorno, que ele vai retornar alguma coisa e você vai passar, pode recuperar e ver. Pode ver que aqui ele pegou o product ID. Então, aqui seria 0, 1, ele mudou para o product ID, produto 100 e o produto 200. Ok? Então, é bem prático, muito prático. Então, por exemplo, tem outros exemplos, ó, com personalização, você passa uma função, né, que ele aceita um clausura e assim vai. Se você tem dúvida de como que ela funciona, não se esqueça, vem nessa documentação, escreve o que você quer ver, o kby do collection, tá aqui, kby do collection, ele recebe um mixed, né, mas ele também aceita a função, aqui ó, kby, ele aceita um callable e aceita uma string, então você pode fazer os dois, o que vai funcionar. Que aqui é um exemplo, tem dois exemplos, sem a função e com função. Ok? Então, para não ficar muito grande essa aula aqui, eu fui bem direto para vocês entenderem. Eu não quero estender muito, mas é simplesmente isso. Vocês traduzirem essa documentação e entender que essa documentação aqui, que está nesse site, que é linda, maravilhosa, bem estilizada, como o Taylor fez aqui com a equipe dele, e tem a nossa API Documentation, que é mais feinha, mas ela é muito útil, né, a aparência, né, só, então tem tudo aqui, a API documentada. Se vocês querem saber sobre as outras coisas, por exemplo, traits, tem aqui também, então tem muita coisa para vocês estarem dando uma lida com calma às classes. Então, pega um tempo, procura o que vocês precisam, olha aqui o exemplo prático. Depois, se você tem alguma dúvida de cada função, pesquisa essa função aqui, que você vai passar a entender como o Laravel funciona, e não mais ficar dependendo de cursos para poder entender coisas que você precisa. Então, essa é mais uma das coisas que eu passo para vocês nessa aula, que é para você dominar de vez aí essa parte de documentação e começar a entender como o Laravel funciona, ok? E antes da gente finalizar, não se esqueça, de segunda a quinta, segunda e quinta, na verdade não é segunda a quinta, é segunda e quinta, a gente tem live aí aqui no nosso canal do YouTube, às 8 horas da noite. A gente vai tá fazendo um sisteminha bem bacana, vai ficar pronto logo logo. E a gente vai começar outro projetinho também. Você vai acabar tendo mais consciência ainda do que está acontecendo, vai crescer mais esse conhecimento seu perante o Laravel, você vai começar a dominar ele de uma vez por todas, e isso vai contribuir bastante para você chegar no final
e começar a fazer tudo o que você quiser, desde um sistema simples até um sistema complexo aí com Laravel. O Laravel é uma das ferramentas muito completa mesmo. Se você for ler toda a documentação dele, você vai passar a entender um pouco mais sobre ele. Claro que você vai levar um bom tempo lendo essa documentação, porque ela é gigante, mas o pouco que você lê, você passar a entender como ela funciona, você vai começar a ver que as pecinhas se encaixam, ok? Então, não se esqueçam disso que eu te falei. Se você entender a documentação do Laravel, você vai dominar o Laravel muito mais rápido. E você dominando o Laravel, você faz qualquer projeto com ele. Qualquer ideia. Você vai entender a ideia, você pratica essa ideia e vai fazer, ok? E também não se esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de comentar o que você achou dessa aula. E se você tiver dúvida, também comente. Nas descrições dessa aula tem o nosso grupo no Telegram e também tem as nossas a minha rede social aí para você me seguir. Então, não perca essa oportunidade de aprender mais sobre Laravel. Vem aprender com a gente, venha contribuir, vamos fazer um sistema junto, vamos aprender praticando, que é a parte mais legal ainda do desenvolvimento com Laravel, é porque eu gosto de fazer na prática, para você dominar uma vez por todas como que o Laravel funciona, ok? Então te vejo nas lives, te vejo lá no grupo, te vejo nas redes sociais. Espero que tenha contribuído aí um pouco mais para o seu conhecimento e tchau, tchau. Até a próxima.